Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, estamos de volta mais uma vez diante desta ferramenta para mais um vídeo. Vídeo este que não será um vídeo resposta, pois, como eu disse aos irmãos, a minha resposta às perguntas dos irmãos com relação ao porquê que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade na congregação de Vila Brasilândia, desde a gestão desse pastor que aí foi deixado e aí está já há mais de 11 anos. Essas respostas terminou no vídeo de número 19. Mas como eu disse aos irmãos, que à medida que fosse surgindo novos acontecimentos dentro da igreja de Vila Brasilândia 1, sobre o altar, por parte de quem quer que seja, atacando, quer o irmão Joel Dilton, ou quer quem seja, de qualquer irmão dentro da igreja, eu estaria aqui, à frente desta ferramenta, publicando, comentando, repudiando esses acontecimentos hostil, fora da Bíblia, contra os irmãos, numa atitude de vingança, de desabafo, de ataque aos irmãos, e em especial ao irmão, ou contra o irmão Joel Dilton. E nesta oportunidade de hoje, queridos, eu estarei publicando mais um vídeo, porque lastimavelmente me deram elemento, me deram fatos irrecusáveis, inegáveis, para eu aqui publicar mais este vídeo, repudiando as atitudes dos que se dizem obreiros, ministros, dos que estão em cima, sobre o altar da igreja, dirigindo a igreja ou compartilhando na direção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, eu me venho aqui para mais um comentário, porque eu disse para os irmãos que eu não vou deixar barato, eu não vou deixar passar qualquer atitude hostil, de ataque, de desabafo, sobre o altar que se diz ser o lugar santo, que se afirma quando se está lá em cima, que esse lugar é um lugar, irmão, santo, é um lugar onde as pernas tremem, os joelhos batem um no outro. Porém, esse mesmo lugar que se diz que é santo, que lamentavelmente me cabe aqui abrir um leque para dizer que esse lugar parece que ele só é santo, de maneira que não se sobe sobre esse lugar o irmão que está em comunhão com a igreja, com a doutrina, com Cristo, que não preenche os caprichos do pastor da igreja, que não se adequa aos interesses pessoais do pastor, dos obreiros, no sentido de se calar, de ser omisso, de não falar de qualquer prática pecaminosa, vaidosa, mundana, em que a família dos obreiros venha a estar incorrendo nessas práticas. Aí você não sobe, aí você não é digno de subir. Porém, a pessoa que não é crente, que fuma, bebe, muitas das vezes estão em prostituição, mas que tem o desejo de apresentar os seus filhos, o que é louvável a Jesus por isso, porém, eles sobem sobre o altar. Então, um negócio que até hoje eu não entendi. A pessoa fuma, bebe, prostitui, faz de tudo, mas sobe sobre o altar das nossas igrejas, no desejo de apresentar seus filhos a Jesus.
Mas o irmão que está em comunhão, ele não sobe. Porque ele não satisfaz os interesses pessoais, os caprichos do pastor da igreja. Então esse irmão é considerado queimado. Então ele é hostilizado, retaliado de subir no altar da igreja. Ele não sobe em hipótese alguma. Mas pessoas nessas condições sobem porque há uma pitada de sinceridade na atitude dessas pessoas, que é de apresentar as suas crianças para Jesus. E o que nos dá a entender, o que o pastor, o que esses obreiros de hoje dá a entender, passa para a igreja, é que tudo aquilo que você for fazer na igreja, de errado, sabendo que não está certo, que você não gosta de fazer, mas você faz porque há uma sinceridade em você, passa para a igreja que Deus aceita, que Deus tolera, que Deus não dá importância se você vem a pecar, desde que haja sinceridade na tua atitude. Ou seja, sinceridade no erro, Deus aceita. Se você está fazendo qualquer coisa errada, contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos, contra a doutrina de Jesus, mas há sinceridade em você, Deus aceita. Deus não leva em conta. É isso que os pastores em Vila Brasilândia 1 passam para a igreja. É isso que eu tenho entendido, a mensagem que eles passam para a igreja. Eu não gosto de fazer isso, mas há uma necessidade na minha vida. Então, isso está sendo sincero. Então eu considero e julgo que Deus não levará em conta a minha transgressão, o meu pecar contra Ele, contra a casa dele, contra o altar. Porque eu estou sendo sincero. Eu me lembro que há uns anos atrás, já comentei isso para vários irmãos, eu conversei com uma moça ali no Parque da Luz, uma moça com cabelão na cintura, um vestidão, uma moça muito bonita, loira, que me chamou a atenção quando passou por mim e eu por ela. Só que eu vi que ela sentou num lugar, onde esse lugar era um lugar onde ficavam prostitutas ali no Parque da Luz, para praticar a prostituição. E eu vi que ela sentou lá no meio. Eu voltei. Eu fui até essa moça. Fui porque na minha mente estava que ela estava prostituindo. Mas o meu outro lado da consciência dizia que não. Que ela sentou ali porque ela estava na hora do almoço, então ela estava descansando. Então não tinha nada demais. Eu voltei para não ir para casa com dúvida. Eu voltei. Voltei, tive a coragem de conversar com essa moça. Perguntei para ela, você está descansando? Ela disse, não, eu estou fazendo o programa. Eu falei, mas eu vejo que você, pelo seu porte, eu sou sim, sou crente. Me falou o nome da igreja? Eu sou crente. E não vejo que Deus vai me condenar por causa disso. Aí eu comecei a falar para ela alguns versículos bíblicos, e ela falou para mim o seguinte, que ela não queria ouvir falar de Jesus não, que se eu estivesse ali para fazer um programa com ela, que nós fôssemos fazer o programa, se não era para eu ir embora, que ela não queria ouvir, porque ela já conhecia, e ela tem a certeza que Deus não ia condenar ela por estar praticando a prostituição, porque ela não estava ali porque ela queria, ela estava ali porque ela tinha uma necessidade e ela precisava ajudar o seu marido nas despesas. Isso depois que eu perguntei, eu vi a aliança no dedo dela e eu falei, e eu vejo que você é casada. Ela falou, sim, sou casada. E meu marido sabe disso que eu estou fazendo aqui. Então ela não quis ouvir eu falar de Jesus. Eu mostrar para ela os pontos que Deus iria condená-la sim, pela prática. Mas ela disse que não, que ela estava ali com sinceridade. E que ela tinha certeza que pela sinceridade dela, Deus não a ia condenar, não a condenava pelo que ela estava fazendo ali.
Então há muitos crentes, obreiros, pastores, dentro das igrejas, que eles fazem coisas, mesmo sabendo que estão errados, mesmo sabendo que estão pecando contra Deus, contra a casa de Deus, contra o altar, mas porque há sinceridade no que eles fazem, eles julgam com isso que Deus não levará em conta o seu pecado para os punir, mas que Deus será tolerante com eles, levando em conta a sua necessidade, a sua sinceridade em suprir a sua necessidade. O que na verdade isso aí não é verdade. Não é verdade. Então, lamentavelmente, irmãos, acontece isso hoje. Acontece. Estamos vendo isso hoje na igreja. Então, irmão, eu quero hoje, nessa oportunidade aqui, eu quero falar do que aconteceu ontem no culto. No culto de ontem, do domingo, do dia 24. Ontem, no nosso culto em Vila Brasilândia 1. Eu não posso deixar de falar, de comentar aqui o que aconteceu ontem. Na ausência do pastor, em decorrência do lamentável passamento do seu pai, meu amigo Esaú, o que aqui aproveito para externar à família os meus pêsames, porque o irmão Esaú era meu amigo. Então eu externo aqui, através desse canal, dessa rede social aqui, o meu pêsames, meus pesares à família. Eu não sabia. Prova disso, eu estava até orando, de joelho orando pelo irmão Esaú, pela saúde do irmão Esaú, pedindo a Deus que curasse o irmão Esaú. Foi quando o camarada, que estava por responsável de dirigir o culto de ontem, a mando do pastor, anunciou para a igreja o passamento do nosso irmão Esaú no sábado e o seu sepultamento no domingo às 10 horas da manhã. Então eu tomei conhecimento que eu orava pelo irmão Esaú, ele já tendo falecido e já até estava sepultado. Então eu tomei conhecimento. Então, na ausência do pastor, ele encarregou um camarada para dirigir o culto. E foi lastimável, irmão. Foi lastimável. Viu? Antes de entrar no assunto, decorrer o que aconteceu no culto de ontem, eu quero ler aqui um versículo bíblico, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz-nos assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Amém. Queridos, não espancador é uma das qualidades de um bispo. A palavra bispo aqui equivale a presbítero e pastor. Esses três ofícios têm o mesmo significado quanto ao cargo.
bispo, presbítero e pastor. Que na verdade querem dizer superintendentes. Alguém que está na responsabilidade de alimentar o rebanho. E como eu disse no culto de ontem, foi lamentável. A igreja foi espancada. A igreja foi violentada, agredida, de modo sórdido. Irmãos, mesmo você que não gosta do irmão Joel Dilton, porque ele ora a Deus contra práticas mundanas condenadas pela Bíblia, que você pratica, mas nesse caso aqui, nesse assunto aqui que eu estou tratando hoje aqui, você há de concordar que eu e você e eu, estamos de acordo que o que aconteceu no culto de ontem foi um verdadeiro espancamento sobre a igreja de Jesus. Porque lastimavelmente o camarada, cada momento que ele pegava o microfone, ele agredia a igreja com palavras ásperas, ríspidas, com palavras truculentas, com palavras pesadas, que eu pensei até que era um ataque exclusivamente ao irmão Joel Dilton. Porque esse camarada não gosta do irmão Joel Dilton. Esse camarada, até a oração desse camarada é atacando ao irmão Joel Dilton. Por aquilo que ele sabe que o irmão Joel Dilton condena e que lastimavelmente ele não tem respaldo para condenar também essas práticas. Então, de princípio, eu pensei que era um ataque exclusivamente ao irmão Joel Dilton. Mas depois passei a ver que não. A agressão dele era contra a igreja. A forma como ele se conduzia e conduzia a igreja era espancando, agredindo aos irmãos. Se você quiser, eu publico aqui. Eu posto o áudio que eu gravo nos cultos, que inclusive o irmão Joel Dilton, ele foi atacado no culto de ceia desse mês de janeiro. O irmão Joel Dilton, ele foi atacado novamente. Já no primeiro domingo de ceia, na primeira ceia do ano, o irmão Joel Dilton foi atacado pelo pastor. No culto de Santa Ceia, ainda bem que o irmão Joel Dilton se decidiu por não ir e está decidido a nunca mais tomar Santa Ceia em Vila Brasilândia 1, enquanto essa gestão aí estiver agindo dessa forma. Num culto de ceia, atacar, agredir, em vez de trazer uma mensagem refletiva, para se refletir a respeito do ato que estaremos comemorando, não. Usa o altar, usa a oportunidade, a posição que se tem sobre a igreja para atacar e desabafar contra qualquer irmão que ele sabe que é contra a práticas pecaminosas, a atitudes vaidosas, que muitas das vezes suas famílias incorrem nessas práticas e que ele não quer que se comente, que se fale, nem mesmo que se ore a Deus falando e repudiando tais práticas. Então usa o altar para atacar. E no domingo de ceia, quando eu decidi para minha mulher que eu não iria mais tomar ceia aí, tomei em outro lugar, como assim vou continuar a fazer, para não ter que deixar a minha casa no domingo de manhã, para ir ser atacado de maneira covarde de sobre o altar, sem direito a defender, sem oportunidade sobre o altar para me defender, eu não vou mais. Porque, lamentavelmente, até parece que eu já sabia que ia ser dessa maneira. Então eu não fui tomar a Santa Ceia. Mas minha mulher me comentou sobre alguns fatos que foi discorrido naquilo que se chama de mensagem, que se atribui até a Deus, dizendo que Deus mandou falar.
E um dos assuntos que se tocou foi que há irmãos aqui na igreja que gravam os cultos para pegar falha dos irmãos. E isso não é verdade. Eu já expliquei, já postei um vídeo sobre isso, que isso não é verdade. Eu sempre gravei os cultos desde o momento daquela festividade com as crianças, quando o pastor da igreja proibiu que se tirassem foto, o que até eu concordei, mas que uma pessoa ficaria responsável por tirar as fotos, e que depois quem quisesse poderia procurar essa pessoa e pegar para tirar a cópia das fotos com essa pessoa. Quando minha esposa procurou esta pessoa, que foi deixada responsável por tirar as fotos no culto, para que ela pudesse tirar uma cópia das fotos do culto com as crianças, essa irmã disse que o pastor disse que tinha que cobrar R$10 de cada pessoa. Ou seja, proibiram-me de tirar foto das minhas filhas, quando eu tinha liberdade de fazer isso, e depois estavam cobrando R$10 pelas fotos. Então eu passei a gravar os cultos, não para pegar falha, porque todos nós falhamos, erramos, mas eu poderia até dizer que é para pegar as mentiras, porque lamentavelmente se fala uma coisa sobre o altar da igreja e depois mentem. Então talvez eu diria que eu estou gravando para pegar as mentiras, porque subir no altar, podemos até subir, podemos até falhar, errar, como seres humanos. Mas como eu disse, erramos, peçamos perdão, desculpa, não deixemos a igreja sair do templo com aquele erro, com aquela falha que nós cometemos, para evitar assim comentários futuros. Então pedimos desculpa, nos retratando perante a igreja pela falha e pelo erro, a qual como seres humanos estamos sujeitos a cometê-la. Mas subir no altar não posso mentir. Em cima do altar eu não posso cometer mentiras. De maneira nenhuma. Eu posso até errar e falhar como ser humano, como homem. Mas eu não posso cometer mentiras. Eu não posso subir lá para mentir. Então talvez eu diria, embora essa também nunca foi a minha intenção, mas já que dizem que há irmãos na igreja, uma referência a mim, ao irmão Joel Dilton, pois o único que toda a igreja vê gravar os cultos é o irmão Joel Dilton. Talvez então o irmão Joel Dilton diria que ele grava os cultos para pegar as mentiras de sobre o altar, daqueles que sobem para mentir. Talvez seria essa a expressão mais correta. Pois bem, mas eu fui citado indiretamente. Mas a igreja toda sabe, quando se falou isso de um irmão que grava os cultos para pegar as falhas dos irmãos, isso foi uma referência ao irmão Joel Dilton. Como aquela da festividade com as irmãs, quando se leu Filipenses 3:2, onde fala de maus obreiros, que atribuiu ali a irmãos que ficam sentados no banco da igreja, olhando para o altar, para ver se aquele que está falando sobre o altar comete uma falha, para depois sair comentando ou falando. Quando na realidade o versículo, a expressão correta do versículo, refere-se verdadeiramente a obreiros que estavam dentro da igreja, ensinadores, doutores que estavam ensinando a igreja em Filipe doutrinas contrárias de Jesus. Então Paulo chamou de obreiros do diabo, maus obreiros, chamou de cães. Cuidado com os cães, com os maus obreiros. Estava se referindo ali não a irmãos que ficam no banco da igreja sentado olhando para o altar, porque a postura mais correta, eu já falei aqui, de se prestar a respeito a quem se está falando, é ficar olhando para a pessoa e não baixar a cabeça ou ficar lendo. Mas a postura mais correta, mais aceitável, que se deve prestar quando se alguém está falando com você, é ficar olhando nos olhos desta pessoa. E isso não é qualidade de mau obreiro, nem de cães. Paulo referia ali, de fato, a obreiros, a mestres,
aqueles que ensinavam a palavra de Deus na igreja, que estavam agindo como cães, como maus obreiros. Mas lamentavelmente foi mais uma atitude para atacar ao irmão Joel Dilton, por aquilo que ficou sabendo que o irmão Joel Dilton fez comentários. Porque não se quer que se comente dos seus erros, das suas besteiras que se comete arbitrariamente, conscientemente sobre o altar da igreja e não pede desculpa e nem perdão para a igreja. Lamentável. Então, irmão, eu fui citado mais uma vez no culto de ceia. Foi uma referência ao irmão Joel Dilton. Então eu quero dizer aqui que a intenção nunca foi essa. Agora, eu gravo os cultos. Agora, se você errar, se você fazer besteira, se você mentir, vai ficar gravado porque eu estou gravando. Eu não estou gravando para pegar os teus erros, as tuas falhas. Mas se você errar e falhar, vai ficar gravado, porque eu estou gravando. É no caso do culto de ontem, no culto de domingo, que se quiser eu posto aqui o áudio, porque eu só gravo o áudio. E você vai ver o absurdo que foi, a agressão, o ataque que foi. Cada oportunidade que esse camarada pegava o microfone, ele não se contentava em já chamar o próximo conjunto, mas ele tinha que dar uma palavra, e essa palavra era agressiva, ríspida, áspera, atacando, agredindo a igreja como um todo. Atacando a igreja. Eu tenho certeza que todo crente consciente, todo crente racional, comentou do culto de ontem, da maneira como se dirigiu o culto de ontem. Aquilo não é forma, maneira de se dirigir um culto. Não é. Foi o culto todo agredindo, espancando a igreja, com palavras ríspidas, palavra num tom agressivo, de um nervosismo, de um autoritarismo fora do sério. Até no pedir para os irmãos glorificar a Deus. E não contente, cita uma irmã na igreja. O camarada ocupa-se o altar para fazer referência a uma irmã, a um acontecimento que aconteceu fora da igreja, em uma loja, como ele disse, que ele viu essa irmã viu ele, e ele disse que essa irmã se escondeu para não cumprimentar ele. E ele disse ainda, e essa irmã está aqui no culto. Eu não vou dizer o nome dela por questão de ética. Veja só. Espera aí. Ética? Será que esse camarada sabe o que é ética? Será que ele sabe o que quer dizer isso? Será que ele sabe o que quer dizer humildade, que ele tanto fala em ser humilde? Ele tanto cobra da igreja que temos que ser humilde, temos que ser manso, temos que ser santo. Essas palavras na boca desse camarada, meu Deus, parece que ele é a própria santidade, a própria humildade, parece que ele é a própria mansidão quando ele fala. E não é verdade. Porque se você perguntar para esse camarada quem foi que ligou na casa do irmão Joel Dilton, depois de participar de um culto, para tirar satisfação contra o irmão Joel Dilton, o camarada estando errado, por um ensinamento que o irmão Joel Dilton deu a um irmão, cumprimentando o que ele tinha dado a esse mesmo irmão. Foi cumprimentando. Mas ele não gostou quando o irmão falou para ele. E ele chegou em casa depois de cultuar a Deus,
pegou o microfone, o telefone na casa dele e ligou para a casa do irmão Joel Dilton para tirar satisfação de maneira grossa, sem nenhuma humildade, sem nenhuma mansidão, sem nenhum amor, que é outra palavra que tanto ele fala, que nós temos que amar uns aos outros. Viu? Ele fala que tem irmãos que não conseguem cumprimentar o irmão, não conseguem olhar para a cara do irmão. E ele fez isso e faz isso. É impressionante a hipocrisia que nós vemos dentro da nossa igreja de Vila Brasilândia 1 sobre o altar. Pergunta para esse camarada quem foi que ligou na casa do irmão Joel Dilton para tirar satisfação. Que quando a esposa do irmão Joel Dilton atendeu o telefone, sabendo ele que ela é crente de verdade. Ela é crente de verdade, a mulher do irmão Joel Dilton. Ele sabe disso. Ele não tem nela o que ele possa acusá-la. Ele não tem, desde as cores dos cabelos da cabeça dela, as cores das unhas do dedo dos pés, aquilo que os olhos podem ver, aquilo que os olhos podem visualizar, ele não tem do que acusar a mulher do irmão Joel Dilton em coisa alguma. Ela é pecadora? Ela tem falha? Tem. Mas ele não vê nela nenhuma da qual ele pode acusá-la. Não. Mas ele liga para a casa do irmão Joel Dilton e não saúda a esposa dele com a paz do Senhor assim que ela atende o telefone. Mas já pede para falar com o irmão Joel Dilton e já começa a agredi-lo por telefone. De maneira que a mulher do irmão Joel Dilton só não chamou esse camarada de santo. Porque os demais adjetivos ela atribuiu a ele. Viu? É lamentável. Aí o camarada cobra da igreja, dos irmãos, atacando, agredindo. Não é de forma mansa. Atacando. Que temos que ser humilde, manso, santo, que temos que amar uns aos outros, que temos que cumprimentar uns aos outros. Pergunta para ele. Quem foi que por várias vezes nas madrugadas, 4 da madrugada, 4h30, 5 da madrugada, encontrou o irmão Joel Dilton na perua, passava pelo irmão Joel Dilton e nunca deu a paz do Senhor Jesus? Pergunta para ele, quem foi? Se ele sabe dizer quem foi que por muitas madrugadas encontrou o irmão Joel Dilton dentro da perua e nunca lhe saudou com a paz do Senhor. Tocava às vezes na perna do irmão Joel Dilton quando passava por ele, mas não dizia a paz do Senhor Jesus Cristo. Não pegava na mão para saudar ao irmão Joel Dilton. Pergunta para ele quem foi. Aí você vem em cima do altar cobrar da igreja de maneira áspera, ríspida, atacando, agredindo. Que seja humilde, manso, amoroso uns com os outros. Que cumprimentemos uns aos outros, olhando na cara um dos outros. Isso me enoja. Isso me dá nojo. Quase que eu chamava a esposa e a filha para virmos embora. Para sairmos do culto. Por pouco. Que é lamentável. O que se ouvimos, o que presenciamos no culto de ontem, do dia 24 de janeiro de 2016, na ausência do pastor pelo passamento do seu pai. É lamentável o que se ouviu, o que se presenciou. E eu tenho certeza que por mais que você não goste do irmão Joel Dilton, das orações do irmão Joel Dilton, porque ele ataca as suas práticas, não a você, não ao ser humano. Não atacamos o ser humano, atacamos as práticas, ao pecado, o mundo, o sistema. Agora, se você está dentro daquilo que ele está atacando, você vai se sentir atacado.
Aí você não é crente o suficiente para dizer glória a Deus, ele está certo. Eu tenho que amá-lo por ele estar fazendo isso, por ele estar atacando práticas, mesmo que eu esteja praticando elas. Mas não, você o odeia. Você o saúda quando não tem jeito, quando não há como evitá-lo, ignorá-lo. Aí você o cumprimenta. Mas lá no íntimo, você comenta um com o outro no altar, dentro da igreja. Eu não gosto da oração desse irmão, porque a oração dele não é filosófica, não é poética, massageando o ego, o pecado, como se comicha baiacu, que quando mais o comicha, mais ele incha, ele cresce. Então você não gosta dele. Mas nesse quesito que eu estou falando, que aconteceu ontem, eu tenho certeza que você está de pleno acordo com o irmão Joel Dilton. Porque foi lamentável, lastimável o que se aconteceu ontem. Foi um massacre de palavras agressivas, ríspidas, ásperas, em um tom de agressão, de nervoso, contra a igreja de Jesus Cristo. Citando, referindo-se a essa irmã, quando se poderia ter ido até ela, poderia ir até ela na loja para cumprimentá-la. É isso que eu digo que um pastor tem que fazer. Um obreiro, um ministro tem que fazer. Ele tem que quebrar o gelo. Ele tem que romper as barreiras. Se ele presenciar que há uma barreira de um membro, de uma ovelha para com ele, obreiro, ele tem que quebrar, romper esta barreira. Cabe a ele tem que fazer isso. O verdadeiro pastor, ele faz isso. Ele não ignora a ovelha quando passa por ele, ferida por alguma coisa, se feriu sozinha, mas ele vai até ela, pergunta se está tudo bem. Era o que esse camarada deveria ter feito com essa irmã. Percebeu que ela o ignorou, que ela se escondeu, como ele disse, para não cumprimentá-lo, que ele fosse até ela. Mas não. Ele achou de trazer para cima do altar, no culto o qual ele foi responsável e ficou responsável, para de maneira áspera, com palavras ríspidas, referir-se a essa irmã e ainda dizer, ela está aqui no culto. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, será que o irmão Joel Dilton tem que ser odiado, condenado por estar defendendo essas irmãs, esses irmãos que são atacados dessa maneira, de sobre o altar, de forma covarde? Sabendo que ele ou ela não terá oportunidade para se defender de sobre o altar perante a igreja, mas que ficarão aos olhos da igreja como condenados, pecadores, porque usam o altar para massacrá-lo com mensagens pretestuosas, em nome de Deus, atribuindo a Deus, dizendo que Deus mandou falar. Até quando, meu Deus? Teremos que aguentar isso? Pastores, presidente, pastor de campo, de setor, até quando se aguentará taus sobre o altar, atacando com palavras ríspidas, grotescas, espancando a igreja? Foi lamentável o que aconteceu ontem. Isso não se faz. E essa irmã está aqui no culto. Que é isso, irmão?
Isso não se faz. Não é assim que se conduz a igreja, se conduz o rebanho de Jesus Cristo. Não é dessa forma, dessa maneira. Não é espancando. Não é agredindo. Mas é com moderação, com sobriedade. Viu, irmão? Irmão, não é dessa maneira, não. Olha, irmão, eu não dormi. Eu confesso aos irmãos, a minha esposa é testemunha. Eu não dormi pensando nisso. O que foi aquilo? Referiu-se também a um irmão, a um pastor de uma determinada igreja, que não o cumprimentou. Irmão, e você vem me falar em humildade? Suas orações é só em humildade, que tem que ser humilde. Repreende toda a murmuração. E eu vejo você murmurando em cima do altar contra irmãos, contra irmãs, que você deveria ir até ele, até ela. Como a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende ele. É isso que a Bíblia ensina. Se o meu irmão pecar contra mim, eu ir até ele e o repreender. É isso que a Bíblia ensina. Repreender. Se ele me ouvir, eu ganhei meu irmão. A Bíblia não manda eu atacá-lo usando a minha posição, usando o meu status em relação àqueles que eu ataco, sabendo que eles não terão o mesmo privilégio que você está tendo pela posição que você exerce dentro da casa de Deus, no ministério. Então você massacra. Cada vez que pegar o microfone, você fala palavras de ataque, agredindo a igreja. Não, irmão. Não, eu não dormi. Eu não dormi com essa atitude. Foi cruel. O que nós presenciamos no culto de ontem foi cruel. Foi lamentável. Viu? Aí, esse camarada, que antes de estar na posição que ele estava, ele comentava muito com o irmão Joel Dilton sobre os horários dos cultos. Ele sempre foi contra aos cultos passados das 21 horas. Sempre comentou com o irmão Joel Dilton sobre isso, repudiando, e até disse uma vez para o irmão Joel Dilton que o pastor Veiga já tinha dito que os cultos tinham que terminar 21 horas em ponto. Eu ouvi esse camarada por muitas vezes falar isso. Mas o mesmo pau que bate em Chico não bate em Francisco, quando o pau está na mão desse camarada ou de outros como ele. Existe um pau para bater em Chico e um outro tipo de pau para bater em Francisco. Lamentável. Aí o culto, que no entender dele sempre era para terminar às 21 horas, ele se auto-justifica, como que se isso é de se aceitar, e o culto vai terminar 9h15. Por quê? Porque cada vez que ele pegava o microfone, ele dizia algumas palavras agredindo e atacando a igreja, atacando alguém, ferindo, machucando,
com suas palavras ásperas, ríspidas, sem amor, sem humildade, sem mansidão. Aí o horário estourou. O horário avançou. Não podia dar 15 minutos para o pregador. É lamentável, irmão. É lamentável. Mas se conduzisse o culto como se conduz, e não ocupando cada vez que se pegava no microfone para desabafar, para atacar, para agredir, ferir, machucar a igreja, algum irmão, seu desafeto, contra quem você não ama, e fica aí pintando essa imagem de quem ama, de quem é humilde, de quem é manso. Manso nada. Pisa no teu calcanhar para ver se você não liga até na casa da pessoa para tirar satisfação, sem nem saudar a pessoa com a paz do Senhor Jesus Cristo quando se atende o telefone lá do outro lado. Aí você fica em cima do altar exigindo de maneira brava, de maneira bruta, que a igreja glorifique, dê glória a Deus, dê aleluia. Graças a Deus que o presbítero Samuel salvou o culto com a sua mensagem. Graças a Deus, eu até pensei que ele fosse enveredar pelo mesmo caminho. Que parece que o obreiro aí parece que é um só. Quem chega tem que se vender. Tem que se deixar ser manipulado. Eu até pensei que ele fosse tomar o mesmo caminho, agredindo. Mas graças a Deus que não. Deus abençoe o irmão Samuel. Pelo menos por essa noite. Pela mensagem que ele pregou nesse culto de domingo do dia 24. Que Deus o abençoe por isso. Não sei daí para frente, mas pelo culto dessa noite, pela mensagem dessa noite, ele foi feliz. Ele consolou, passou um bálsamo sobre a igreja que estava ferida com as agressões de tais palavras hostil contra a igreja. Deus nos guarde, Deus nos livre. Mas foi lamentável. Deixo aqui o meu repúdio a esse tipo de dirigir o culto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Assim seja. Amém.